Quinta-feira marcada por apreensões de droga em Campina. Polícia apreende mais de 200 quilos de maconha em Bodocongó. Em outra ação, drogas foram apreendidas no Jardim 40. Família tem cozinha destruída após explosão provocada por vazamento de gás. Mais de 1,5 milhão de paraibanos devem receber o abono natalino este ano. E ainda, no Dia do Radialista, a gente mostra desafios e o trabalho desses profissionais. Hoje é quinta-feira, 7 de novembro de 2024. O Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição mostrando que 200 quilos de maconha foram apreendidos no Morro do Urubu, aqui em Campina Grande. Vamos ver os detalhes. Mais um trabalho exitoso da Delegacia de Repressão Entorpecente daqui de Campina Grande, registre-se. E aí quero deixar meus agradecimentos a todos os investigadores que realizaram tanto o início, o meio e o fim da investigação. E nós estamos falando aqui de 200 quilos de maconha. É uma maconha in natura que foi localizada em uma casa que se travestia, na verdade, do imóvel familiar, mas que nada era. Na verdade, era uma casa de depósito. Nós conseguimos, com o disque denúncia, lapidar a informação que nos foi veiculada, chegando ao endereço, e hoje nós conseguimos fazer essa fantástica apreensão. Um prejuízo de quanto para o mundo do crime com a apreensão dessa droga? Olha, nós não podemos ainda mensurar esse valor, Nós estamos avaliando aproximadamente a quantidade ainda, Quem vai, na verdade, precisar é a perícia técnica, mas nós estamos aí analisando, mensurando quase 200 quilos, que dá mais ou menos R$300 mil, nessa perspectiva, já que se trata de in natura, não tem nenhum aditivo, mas ainda assim é um valor substancial, é um valor muito considerável para o crime. A propósito de outros, só para vocês terem uma ideia, e eu faço questão de frisar, no ano passado, na cidade de Queimadas, nós fizemos uma apreensão similar, onde lá foi localizado também prensas hidráulicas, maconha in natura, maconha prensada, e mais ainda, a pessoa que estava confeccionando tudo isso foi preso. Infelizmente, no dia de hoje, em razão da localização geográfica, possui muitos olheiros, muitas pessoas estão ali a serviço do tráfico, infelizmente, mas também há pessoas de bem, registre-se. Então, certamente ao a polícia chegar no local, eles já tinham conhecimento dessa ação e evadiram-se. Mas o fato é o seguinte, já temos a individualização, já temos a individualização de cada um, então certamente iremos pedir aí fazer as representações que o caso requer, a propósito dessas representações de prisões preventivas, temporárias. E não foi só essa apreensão em Bodocongó, não. Também teve mais apreensão de drogas no Jardim 40. Ele estava fazendo o motopatrulhamento tático na região e o rapaz, ao ver a guarnição, ele apressou o passo, entrando rapidamente numa residência dentro de um beco, sendo acompanhado pela guarnição, que de praxe fizemos a abordagem a ele e começamos uma busca no local, no perímetro. E um dos cômodos ali bem próximo, a gente já encontrou uma sacola já com o material bem extenso. Perguntado a ele se o material era dele, ele confirmou, disse que era dele, não entrou em detalhes, E a gente também perguntou se já tinha sido preso outras vezes, ele disse que não, que é a primeira vez. Então a gente deu voz de prisão mesmo, diante dos fatos aqui, e conduzimos ele para cá, para a Central de Polícia. Não teve nenhum tipo de resistência, tanto que a gente fez o acompanhamento muito rápido e trouxemos ele e o material aqui para a Central. Para seguir aí o que é de praxe ser seguido, mas a gente observa também que a gente tem esses tablets aqui, mas tem também esse material que são sacolinhas, para justamente porcionar essa droga e possivelmente usar aí, ser vendida em pequenas porções. A gente vê também papel filme aqui, que é muito utilizado aí nessa questão do tráfico de drogas, para porcionar a droga e justamente vender. Ele não disse que vendia, mas pelo material colhido já caracteriza bastante. Sim, ele assumiu todo o material CD da droga. Esses papéis aí e os plásticos são que eles fracionam todas essas drogas para vender. Então,
Não tem nem como ele negar a situação, é tanto que ele ficou calado e todo o material ser dele. Olha, uma tentativa de assalto terminou com um assaltante morto em Soledade, no Curimataú, paraibano. O caso aconteceu na noite de ontem, na hora que os bandidos tentavam assaltar um posto de combustíveis. A polícia chegou e aí a gente já viu o resultado. Tudo aparentava ser mais uma noite normal de trabalho neste posto de combustíveis em Soledade. Um frentista estava atendendo um cliente que chegou numa moto e eis que de repente surgem dois homens que se direcionam à pista, anunciam o assalto e já vão rendendo o funcionário e o cliente. Observem que lá no fundo vinha se aproximando uma viatura da Polícia Militar. Envolvidos com o roubo, os dois assaltantes nem se dão conta da aproximação da polícia. E quando isso aconteceu, já era tarde. A polícia já havia percebido o assalto e um dos policiais já havia desembarcado da viatura e um dos assaltantes fez menção de atirar. Atenta, a polícia foi mais rápida. Um dos assaltantes acabou morrendo. Bruno Lopes Ramos, o suspeito, ainda foi socorrido. O comparsa dele fugiu. Um dos assaltantes estava com esta réplica de pistola. Olha, um homem condenado por estupro de vulnerável foi preso em Lagoa Seca. A prisão foi realizada pela Delegacia de Homicídios de Campina Grande. A prisão ocorreu na zona rural de Lagoa Seca e foi uma ação da Delegacia de Homicídios de Campina Grande. O homem tem 37 anos de idade e é acusado de estuprar a enteada em 2011. Pelo crime, ele foi condenado a mais de 12 anos de prisão. Na época, a menina tinha 10 anos de idade. A garota é portadora de deficiência mental. Nós recebemos informações por meio do Disque Denúncia, o Disque 97. Desde já a gente agradece e pede sempre ajuda à população, que continue colaborando com a Polícia Civil, de que havia esse indivíduo foragido da Justiça na zona rural de Lagoa Seca. As equipes, os investigadores de imediato foram até lá, conseguiram abordá-lo em via pública. Ele não reagiu à prisão. Contra ele havia um mandado de prisão por 12 anos e 9 meses de condenação por estupro de vulnerável. Um caso bastante chocante. A enteada dele, que possuía transtornos mentais, vários problemas psíquicos, ele abusava dessa criança, inclusive com penetração, com relação sexual mesmo, e foi condenado a esse crime. Chegou a responder em liberdade, recorreu ainda da sentença, mas o Tribunal de Justiça confirmou e mandou recolhê-lo por meio desse mandado de prisão. O homem até tentou negar o crime, conforme a polícia. Ele disse que negou os fatos durante todo o processo, mas assim, a investigação foi muito bem feita pela Delegacia da Infância e Juventude aqui de Campina Grande, está bem comprovado, tanto é que foi condenado e confirmada a condenação. Como eu disse, um caso bastante chocante. Lendo os autos, a gente fica realmente aterrorizado. E olha, ontem por pouco uma tragédia maior não aconteceu no bairro da Ramadinha. Uma família teve a cozinha destruída após a explosão provocada por vazamento de gás. E a gente foi conversar com o Corpo de Bombeiros para pedir orientações do que deve ser feito e como esse tipo de situação pode ser evitada. Infelizmente, ainda é uma realidade, né, nosso cotidiano do Corpo de Bombeiros de encontrar situações, né, de pessoas se ligarem para 193 solicitando o nosso apoio para conter vazamentos de gás, né. Então, nesses casos de vazamento, a gente orienta primeiro para trabalhar com a prevenção. Então, para trabalhar com a prevenção, procurar comprar um botijão de um estabelecimento de venda regularizado, procurar verificar se a validade da mangueira está dentro do prazo de validade, bem como do registro do botijão. Não utilizar uns equipamentos que se utilizavam antigamente, que eram ferramentas, que o pessoal apertava o registro com esse tipo de ferramenta. Não utilizar, apenas a força da mão é suficiente para manter o botijão fechado de maneira adequada. E aí a gente sabe que existe o fogão ali, às vezes entope a boca e a pessoa fica lidando com esse problema, a boca entupida, fica ali, não está saindo direitinho. Isso também pode ser um alerta? Isso, né? Assim, manutenções, todo equipamento precisa de uma certa manutenção e com o fogão não é diferente, né? Evitar, quando a gente faz esse tipo de manutenção, a gente evita possíveis acidentes. No caso do vazamento, né? Pode estar entupido em um local e em outro local tem uma pressão maior que possa surgir esse vazamento. Então a gente orienta que faça a devida manutenção adequada e, em caso de necessidade, ligue 193. Senti o cheiro do gás, percebi que existe algum vazamento, não sei a origem. O que eu devo fazer primeiramente? Chegou em casa, sentiu aquele cheiro característico do gás,
não acionar nenhum interruptor, nem dispositivo eletrônico, porque isso pode gerar uma faísca e com essa faísca ocasionar uma explosão do gás que está ali naquele ambiente. Então, abrir portas e janelas, sair do local e acionar o 193. Vamos mudar de assunto? Olha, o deputado federal paraibano Hugo Mota continua mantendo reuniões e aumentando o apoio à candidatura à presidência da Câmara. Atualmente, o parlamentar já conta com uma base de 385 deputados para a eleição. De Brasília, Fernanda Duarte chega com as informações para a gente. O Mota tem ampliado essa sua base de apoio para a candidatura à presidência da Câmara e já reúne cerca de 385 partidos. Mas, claro, ele quer aumentar ainda mais essa base para que, com isso, ele consiga a eleição, embora ele já tenha uma preferência ali dos parlamentares, mas ele consiga uma eleição com números históricos. E, para isso, ele tem conversado com diversos partidos para tratar sobre essa candidatura na eleição que acontece em fevereiro de 2025. A gente conversou com o deputado federal Romero Rodrigues. Ele, que é líder do seu partido, falou sobre a base de apoio que está acontecendo entre os parlamentares na Câmara e sobre a candidatura de Hugo Mota à presidência. A expectativa é positiva. Nós do Podemos, não apenas eu, a gente sempre decide de forma unida, não existe uma decisão isolada, ouvindo a cada uma, e nós fizemos a opção pela decisão em favor da candidatura de Hugo Mota, e foi uma decisão assim, bastante pensada, refletida, discutida, e, como eu falei, deliberada conjuntamente, porque nós reconhecemos em Hugo aquele que reúne as melhores condições, um perfil de serenidade, um perfil conciliador, principalmente diante desse momento de polarização, para conduzir os destinos da Casa do Povo brasileiro. Um dos principais oponentes de Hugo Mota seria o deputado federal Elmar Nascimento, mas ele desistiu da candidatura e o seu partido, União Brasil, resolveu apoiar a candidatura do paraibano Hugo Mota. Agora, quem manteve a sua candidatura foi Antônio Brito, do PSD, que disse que vai permanecer na disputa, mas Hugo Mota reúne a maioria dos partidos e dos parlamentares na Câmara. E a STTP instalou nas paradas de ônibus aqui em Campina Grande painéis que indicam a hora da chegada dos ônibus. Essa tecnologia permite acessibilidade a todas as pessoas, inclusive as que não possuem celular e não têm como acompanhar pelo aplicativo. Há algum tempo, quem anda aqui pelo terminal de integração já observou esses QR Codes que dão acesso ao aplicativo da STTP, que disponibiliza o tempo exato da chegada dos ônibus aqui no terminal de integração. Mas foi pensando justamente em quem não tem um aparelho telefônico ou mesmo acesso à internet que a STTP decidiu implantar os painéis eletrônicos. Eles estão instalados aqui no terminal de integração e também nos principais pontos do centro da cidade. A gente tem tomado ações importantes para as pessoas que utilizam o transporte público, melhorem a vida delas, né? Tanto na qualidade do transporte público, mas também na hora de esperar. A gente tem reformado diversos abrigos e agora exatamente a gente está aqui apresentando mais um benefício para as pessoas, que é os painéis de previsão de tempo, né? A gente tem instalado alguns aqui na integração, como vocês podem acompanhar, e diversos pontos da Floriano Peixoto também a gente já instalou para as pessoas acompanharem quanto tempo falta para chegar e até se organizar, né? Já tem hoje no aplicativo, já funciona, mas muita gente não tem ainda um celular com internet ou capacidade de baixar um aplicativo. E aqui na integração ele consegue ver o ônibus que ele vai pegar, quanto tempo falta. Então é em tempo real, é conectado com o GPS dos ônibus. É mais uma inovação que a Prefeitura traz através da STTP para as pessoas de Campina e principalmente quem utiliza o transporte público. Ao todo, são 20 painéis que estão em processo de instalação e calibragem. A ideia é facilitar a vida do usuário e evitar a perda de tempo na espera. Você acompanha quanto tempo está faltando para chegar em determinada parada e aí você se organiza para sair, não ficar também tanto tempo esperando na parada de ônibus, por exemplo. E medidas como essa visa para ajudar e facilitar a vida, né? Porque hoje o tempo ele é muito precioso na vida das pessoas, né? Principalmente também quem utiliza o transporte público. Então, uma ação como essa a gente inicia hoje, mas a gente vai expandir para outras áreas também da cidade. Isabel é estudante e costuma acompanhar a movimentação da frota pelo aplicativo, mas gostou do painel que vai ser acessível a todos. E pouca gente sabe que dá para acessar pelo celular, né? Então realmente facilita bastante. E olha, agora tem prestação de serviço aqui no Borborema Notícias. Mais de 1,5 milhão de paraibanos devem receber o abono natalino neste ano.
Jonathan Samuel chega com as informações sobre quem vai receber e como. Cerca de 169 mil famílias paraibanas devem receber o benefício do abono natalino em 2024. É o que estima a Secretaria de Desenvolvimento Humano do governo da Paraíba, que renovou o contrato com a Caixa Econômica Federal, que permite o pagamento do benefício. A estimativa é que 1,6 milhão de paraibanos sejam contemplados com o pagamento do benefício. O programa é pioneiro no Brasil e está no 12º ano. Em 2024, cada beneficiário receberá o valor individual de R$ 64, que serão acrescidos ao Bolsa Família. O valor é o mesmo de 2023. Para receber o abono natalino, os beneficiários deverão apresentar documento de identificação com foto, cadastro de pessoa física, o CPF, e o cartão do número de identificação social, o NIS. Ainda não foi divulgado o calendário de pagamentos. O abono natalino, também conhecido como o 13º do Bolsa Família, foi uma medida criada e implementada em 2019 pelo governo federal. Ele permitiu o pagamento de uma parcela extra do benefício feita apenas em dezembro. Para todos os beneficiários, o abono natalino terá o mesmo valor da parcela de dezembro que a família beneficiária tem o direito naquele mês. Sendo assim, no total, as famílias beneficiárias do PBF receberão o valor de dezembro em dobro. A seguir, a gente fala do Dia do Radialista e mostra os desafios e também um pouquinho dessa profissão. E hoje é dia do radialista. E você aí de casa, ainda vai aos estádios e leva o radinho para acompanhar a transmissão? Tem muita gente que ainda faz isso. O rádio vem persistindo ao tempo e se renovando, mas mantendo a mesma magia. Já são 37 anos dando voz às notícias do esporte paraibano. Esse aí, Eduardo, tá todo mundo esperando, né? Os torcedores querem conhecer as caras novas, né? Do 13, do Campinense. Vieira Júnior já é um nome conhecido por quem se liga principalmente com o futebol. E foi a paixão por essa área que fez ele enveredar por esse caminho profissional. Começou assim, Sabrina. A gente já gostava de bater uma bolinha, né? Jogava pelado e tal. E a paixão pelo rádio surgiu a gente ouvindo as transmissões, os ícones, né? Da radiofonia de Campina Grande. Isso foi nutrindo da gente uma vontade também de enveredar nesse caminho, né, do rádio. A gente foi trabalhando, aperfeiçoando, tendo o apoio, a ajuda de alguns colegas, né? E aí foi prosperando. Eu já estou com o quê? Com 37 anos nessa labuta, né? Na carreira, ele teve muitas inspirações, que com o passar do tempo viraram professores e colegas de trabalho. Na época, uma equipe maravilhosa que tinha aqui em Campina Grande, era na Rádio Borborema, tudo começava por ali, né? A gente ouvindo, era realmente uma paixão que os ouvintes tinham em Campina. Joselito Lucena, Humberto de Campos, Edivaldo Gouveia, Adalberto Alves, por exemplo, minha inspiração foi Adalberto Alves na reportagem, porque eu achava bonita a forma dele, né, trabalhar, expressar aquela vibração e tal. Aí eu me espelhei nele, né? E depois a gente foi aperfeiçoando, passei a trabalhar com eles depois, você veja, depois de muito tempo. Aí eu trabalhei com toda essa turma, né? Todo esse pessoal. E é onde a gente aprende mais, com a experiência dele, com a qualidade do trabalho deles. E quem um dia se inspirou em outros profissionais, hoje é espelho para uma nova geração. Há 2 anos, Eduardo Souza atua como radialista e esportivo e tem como professor o colega de bancada. Comecei em arquibancada, acompanhando Vieira Júnior, Romildo Nascimento, tantos outros que passaram por aí, Rostan também, JCC, enfim. Sempre acompanhei, nessa de acompanhar eu acabei me apaixonando e uma hora eu quero estar ali. E quando eu vim para cá a primeira vez, conheci o Vieira, o Lula Barbosa, o Romildo, me encantei com esse lado do rádio e fiz, vou estar aqui, vou aprender com esses caras e venho aprendendo ao longo do tempo, né? Claro, nesses 2 anos a gente já tem alguma certa experiência, claro que pouca, mas venho aprendendo cada dia. Na profissão de radialista, são muitos os desafios.
Dar voz à notícia, interpretar e opinar requer responsabilidade e ética. E mais que isso, estar atento às inovações em um dos meios de comunicação mais antigos do mundo, que agora tem voz e imagem. Isso aí, na verdade, foi outra etapa que a gente teve que se adaptar, porque isso foi a vinda da tecnologia, né? É como você falou, as pessoas antigamente, até eu, por exemplo, quando era ouvinte, eu tinha aquela vontade de conhecer, de ir para um estúdio, por exemplo, conhecer aquele profissional que eu tinha admiração pelo trabalho dele. Hoje tudo está mais fácil para o público, né? Como você falou, além de ouvir, eles conseguem assistir, né? Então, isso, na verdade, a gente teve também que se adaptar, se preparar, porque é outra etapa interessante, né? Eu acho que o rádio ele não vai acabar nunca, ele vai sempre se renovando. E agora com a internet aí é que essa inovação não vai parar nunca. Eu acho que daqui para frente vai ser isso mesmo, da gente ter cada vez mais participação, o ouvinte, que agora é telespectador, cada vez mais perto da gente, para ficar nessa interação boa. Eita, o rádio é apaixonante, né? Quem já trabalhou em rádio sabe quanto é um trabalho muito bacana de ser feito. Eu sinto saudades, inclusive. E o Borborema Notícias vai ficando por aqui. Uma excelente noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Tô te esperando. Até lá.